Muito bem, queridos irmãos, graças a Deus, sejam todos bem-vindos à nossa nova videoaula, a videoaula número 89. Mas antes, eu quero, neste momento, fazer aqui uma breve volta à videoaula número 88, e naquela ocasião nós falamos acerca do profeta Jonas. Nós naquela ocasião, nós falamos acerca do capítulo 4 de Jonas, já encerrando praticamente a nossa série de videoaulas. Foram 4 videoaulas, quase que eu não digo o nome aqui, sobre o profeta Jonas. Então vimos naquele tempo, naquela época, naquela ocasião, que o povo de Nínive se converteu quando Deus enviou Jonas pregar aquela mensagem de juízo. O povo se converteu. E nós veremos aqui com a nossa nova videoaula, vou já dizer a você qual é o tema da nossa videoaula, outro profeta. Vamos estudar outro profeta. Este assunto está muito palpitante. Então, muito bem. Seguindo aqui a nossa ordem dos fatos, segundo a exposição, ou segundo os relatos que constam cronologicamente colocados na Bíblia cronológica, editada pela CPAD, nós vimos que naquela ocasião, como eu já adiantei, vimos que o profeta Jonas foi aquele profeta que profetizou ali tanto para a Israel, claro, como também para a Síria. E muito particularmente ele profetizou para a Assíria, ou para aquela capital da Síria, que naquela época era a cidade de Nínive. Isto ocorreu, o período da profecia do profeta Jonas foi do ano 793 ao ano 753 a.C. Muito bem. E hoje nós iremos falar sobre Amós, que foi também contemporâneo do profeta Jonas. O ministério do profeta Amós, ali, pelo menos ali no período do ano 960 ao 950 a.C., foi o período em que o profeta Amós profetizou. Hoje a nossa videoaula 89, o tema é a profecia de Amós. A profecia de Amós, teremos aqui várias videoaulas. Esta videoaula hoje será apenas particularmente uma introdução no assunto. O assunto é muito vasto, maravilhoso, palpitante, muito abençoado, de maneira que eu quero lhe convidar para que você não perca esta série de ministrações, de videoaulas, acerca do profeta Amós. Muito bem. Hoje vamos falar apenas 2 versículos, particularmente 2 versículos, com base em Amós capítulo 1, versículos 1 e 2, tá certo? Mas só esta rápida introdução, faremos agora uma introdução para que possamos deixar os irmãos situados acerca desse período. A quem Amós profetizou? Por que ele profetizou? O que estava acontecendo, especialmente no reino do norte, que a capital era Samaria. Então, para isso, nós vamos fazer aqui uma breve introdução, depois traremos aqui um pano de fundo para que você esteja inteirado acerca do contexto, de 3 contextos importantes. O contexto político, o contexto social e o contexto econômico da época do profeta Amós. Uma rápida introdução, poderíamos dizer, vamos dizer, aqui que ele foi um dos 12 profetas menores. Não significa que Amós era o seu livro não seja importante, não, o seu livro é importante. Porém, você sabe que os 12 profetas menores não significa que esses profetas tiveram ou foram revestidos de menor importância. O que aconteceu é que esses profetas, as suas profecias foram menores, a quantidade de profecias foram menores do que profetas, por exemplo, como o profeta Isaías, que profetizou, o seu livro tem 66 livros, ou como o profeta Jeremias, que tem 52 livros, ou como o outro profeta, como Ezequiel, 48 livros. Então, em relação a esses profetas maiores, os profetas menores, eles profetizaram muito menos, tá certo? Agora, de forma alguma devemos desprezar as profecias desses profetas menores, porque eles não eram menores nas estaturas, nem menores também em importância ou do teor profético, de forma alguma. Só que a grande diferença é essa, que esses profetas, como Isaías, como o profeta Jeremias, Ezequiel, profetizaram mais, escreveram mais. E esses outros profetas, chamados de profetas menores, escreverem menos. Tá certo? Se bem que o livro do profeta, na galeria dos profetas menores, o profeta Amós, ele teve um número até considerável de capítulos, porque o seu livro tem 9 capítulos. Ou seja, o livro do profeta Amós é menor apenas do que a quantidade de profecia, de capítulo do profeta Osés, que tem 14, bem como o profeta Zacarias. Então, o profeta dos profetas menores
podemos assim dizer com segurança que o profeta Amós, em quantidade de capítulos, o seu livro ocupa o terceiro lugar. Por quê? Primeiro foi o profeta Osés, com 14 capítulos, e o profeta Zacarias também com 14 capítulos. Em seguida vem o profeta Amós com 9 capítulos. Seu livro tem 146 versículos, e a maioria dos estudiosos, quem estuda esse texto, há de convir que realmente estes 9 capítulos têm 3 seções principais. Vamos falar aqui rapidamente, ainda como introdução. Você verá isso durante o transcorrer dos nossos comentários, das nossas videoaulas. Vamos falar bastante sobre o profeta Amós aqui, pelo menos umas 14 videoaulas aproximadamente falaremos sobre este grande profeta usado por Deus, poderosamente por Deus. Bem, as 3 seções principais do seu livro, do livro do profeta Amós. A primeira seção é anúncio de juízos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 16. Após o anúncio do juízo, vem razões para o juízo. E aí vamos estudar do capítulo 3 até o versículo 6, verso 14. E a última seção, visões de juízo, que vai do capítulo 7 ao capítulo 9, verso 15. E aí encerraremos o estudo no livro do profeta Amós. Então, 3 seções ou 3 divisões constam no livro do profeta Amós. A primeira divisão, anúncio de juízo, anúncio de juízos. Depois, razões para juízo e visões de juízo. É isso aí, tá bom? Como pano de fundo para que o aluno, para que os irmãos que estão nos acompanhando tenham o melhor aproveitamento destes assuntos que nós iremos falar, ou deste palpitante assunto, Amós, para que você não inicie apenas já lendo o livro de Amós sem ter uma ideia do que estava ocorrendo nos dias de Amós. O que estava ocorrendo politicamente, economicamente, espiritualmente, por que não dizer, acerca desse profeta Amós, o contexto social muito importante. Então você verá que o profeta Amós será um profeta levantado principalmente para combater as injustiças sociais que estavam ocorrendo no reinado ou no reino do norte, particularmente na época do rei Jeroboão II ou Jeroboão II, certo? Vamos ao nosso pano de fundo para que a gente possa entender melhor este aspecto, esse contexto do profeta Amós. Primeiro, lembre-se que Uzias de Judá e Jeroboão II de Israel reinaram quase que no mesmo período, estes 2 reis, o rei Uzias, que estava reinando em Judá, e o rei Jeroboão II, que estava reinando em Israel. Particularmente reinaram quase que na mesma época. Neste contexto, na época desses 2 reis, muito bem, este profeta foi levantado por Deus. Nós veremos logo no início, daqui a pouco vamos ler o capítulo 1, versículo 1, ele vai inclusive citar o nome destes 2 reis, tanto de Uzias, do reino de Judá, como o rei Jeroboão II, o reino de Israel. Foi nesse contexto, na época desses 2 reis, que o profeta Amós foi levantado por Deus para combater muitas injustiças sociais e combater outros assuntos, principalmente a questão espiritual que estava ocorrendo na época do rei Jeroboão II. Bem, lembre-se, já que nós falamos em Jeroboão II foi o último rei da descendência de Jeú, ou da dinastia de Jeú. Estão lembrados? A dinastia de Jeú, uma dinastia grande, e uma das que mais demorou, ou a mais demorada, que passou mais tempo reinando em Israel, foi a dinastia de Jeú. Pois bem, Jeroboão II foi o último rei da dinastia de Jeú. O profeta Amós, na verdade, ele foi levantado numa época em que Israel desfrutava, podemos assim dizer, de paz e prosperidade. Entre aspas, havia esse clima de paz, de prosperidade, mas havia muitas injustiças que estavam acontecendo nas tribos do norte. Bem, um dos pontos que muitos intérpretes chegam a dizer é que havia, claro, nós iremos falar daqui a pouco, daqui a breves instantes, falaremos sobre o reinado de Jeroboão com mais propriedade e com base bíblica para isso. Nós veremos que o reinado de Jeroboão II, como o reinado de Uzias, foram reinados prósperos. Por quê? Inclusive, houve ampliação das fronteiras de Israel, ampliação das fronteiras de Judá, e a maioria dos intérpretes concordam que na época desses 2 reis, de Uzias e de Jeroboão II,
Jeroboão II reinando em Israel e Uzias reinando em Judá, essa expansão chegou quase à época do reinado de Davi e na época do reinado de Salomão também. Então foi um reinado assim próspero, quero dizer, sempre entre aspas, porque não adianta prosperidade material se os homens, se as pessoas estão se distanciando de Deus. Vamos em frente. Havia naquela época, devido ao comércio marítimo, inclusive o comércio marítimo, Israel já entrando pelo comércio internacional, e com isso enfraquecia muitas vezes a produção agrícola, dando mais ênfase a outros produtos ou materiais preciosos. O que ocorreu? Ocorreu que houve muitas, e isso foi bem acirrado, a questão da tributação. Muitas pessoas estavam sendo tributadas na época do reinado de Jeroboão, do rei Jeroboão, e claro que isso, o seu objetivo de Jeroboão II era, através desses tributos, o seu comércio se fortalecer mais, ter mais recursos no seu reinado, e aí ele inserisse no comércio internacional. Com isso, a produção agrícola, né, que era muito, não tinha como os preços dos produtos agrícolas, não teria como esses agricultores daquela época, do reinado de Jeroboão II, eles competirem com outros preços de outros produtos, por exemplo, metais preciosos. Então era desproporcionalmente muito mais baratos do que esses produtos que Jeroboão, no seu comércio internacional, já estava começando a inserir-se nessa questão. Então, os produtos agrícolas com os quais Israel participava do comércio internacional eram totalmente, desproporcionalmente mais baratos do que os metais preciosos. Além disso, um ponto relevante na época do reinado de Jeroboão II é que houve paz, uma quietude, porque não havia mais inimigos externos, todos estavam quietos, tinham sido derrotados em batalhas. Nesse momento, então, o reinado de Jeroboão foi um reinado, podemos dizer, de prosperidade, de comércio intenso. Foi um reinado assim de uma aparente tranquilidade, porém espiritualmente a maioria do povo estava mergulhado na velha idolatria dos cultos cananeus. Bem, com os inimigos externos praticamente sem mais atacarem Israel, Israel aproveitou esse momento para se expandir cada vez mais na época do reinado de Jeroboão II. Só que um detalhe é que essa questão, principalmente quando nós falamos dos inimigos externos, você deve estar lembrado que N vezes nós falamos aqui na época dos reis, falamos em muitas videoaulas aqui, que um dos principais inimigos de Israel, que estava sempre atacando Israel, era a nação chamada Síria, cuja capital era Damasco. Você viu como o rei Ben-Hadad, várias incursões, tentou invadir Israel, lutou contra reis de Israel. Porém, o que vai acontecer agora, nesta época de franca expansão econômica de Israel, o que aconteceu? É que Israel não entrou mais em batalhas. Quem estava agora combatendo era a Síria. Então a Síria, que já era uma nação potencialmente grande, já estava crescendo a nação os assírios, eles derrotaram os sírios numa batalha, e isso trouxe até tranquilidade. Por quê? Porque os sírios, a partir daquele momento, quando eles são vencidos pelos assírios, eles não procuram mais entrar em guerra com o rei Jeroboão. Nessa época, enfim, Israel estava desfrutando uma relativa paz. Por quê? Porque a Síria foi derrotada, a Síria foi derrotada pela Assíria, particularmente no ano 732 a.C. Então isso permitiu que Jeroboão II ampliasse as fronteiras de Israel. Você pode ler isso em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, isso nós comentamos na videoaula número 81. Bem, com isso, com esses inimigos, os inimigos sem atacarem, tanto não atacaram mais Judá e sem atacar o rei de Israel, tanto o rei de Israel como o rei de Judá, eles cresceram, né, tendo quase as mesmas dimensões, como eu já disse, na época de Salomão, e na época de Davi e na época de Salomão. Isso é muito importante e relevante para o nosso estudo. Vamos prosseguir aqui o nosso assunto, falando ainda sobre essa questão desse pano de fundo, dessa questão para você se situar melhor, para você entender melhor esse assunto. Tá certo? O contexto político é importante.
Falando sobre isso ainda, então, o que acontecia? Israel estava desfrutando de um novo surto de riquezas, com ampliação aí das fronteiras, com comércio, intenso comércio marítimo, inclusive Israel agora entrando por este comércio marítimo. A Síria, nessa época, era governada por Tiglat-Pileser III. Né? Foi ele que realmente ele estava, já era uma grande potência, a nação chamada Síria, sob o governo de Tiglat-Pileser III. Enquanto Israel estava crescendo economicamente, este rei da Assíria se fortalecia, ampliando e tornando-se naquela época uma importante nação militar, uma nação belicosa, uma nação muito forte. Com a ameaça remota, né, com essa questão de Israel não mais ter inimigos ali nas suas fronteiras, a Síria tinha sido derrotada pela Síria, isso trouxe um certo descanso. E nesse momento Israel desfrutou de uma prosperidade econômica. Tá bem? Então estou falando isso porque para a gente chegar até o profeta Amós. É sobre ele que nós vamos falar. Mas tenha mais um pouquinho de calma, vamos falar mais um pouco para que você entenda cada vez mais este profeta. Bem, com a ameaça remota de ter ataques com seus inimigos, Israel cresceu materialmente, prosperou muito bem. Só que este período de aparente tranquilidade trouxe o quê? A corrupção social, a corrupção religiosa. O povo se envolveu, a nação começou a ser forte, economicamente parece que estava muito bem, aos olhos dos homens estava muito bem, mas isso certamente chegou a complicar a questão espiritual de Israel. Por quê? Porque as pessoas começaram a esfriar espiritualmente. Se já havia no Reino do Norte o culto aos bezerros, desde a época de Jeroboão I, passando por todos os reis de Israel, na época de Jeroboão II, este culto pagão se intensificou. E a nação, vendo que isso, certamente, para eles, para alguns, ou para a maioria dessas pessoas que cultuavam os bezerros de Jeroboão, eles viam com essa prosperidade como se fosse uma bênção deste Deus. Você sabe que no culto de Jeroboão I, ele colocou um bezerro em Dan, na parte mais setentrional de Israel, mas no norte, e colocou outro bezerro em Betel, já próximo ali à tribo de Judá ou à tribo de Benjamim. Muito bem. Então essa aparente tranquilidade, essa aparente prosperidade material trouxe corrupção social e religiosa, não só para o rei, como também para o povo que vivia nesse aparente estado de bênção, entre aspas. Mas na verdade não era bênção, era maldição. Porque não adianta as pessoas, não adianta uma nação, ela enriquecesse e afastasse de seu Deus. E era isso que estava acontecendo com Israel. Economicamente era forte, mas socialmente estava sendo devastada. Por causa do quê? Por causa da corrupção, por causa das injustiças sociais que haviam naquela época. Muito bem. Então isso deixou a vida, essa questão de Israel, das tribos do norte, estarem se fortalecendo, economicamente parecia que estavam sendo abençoadas, isso afastou o povo, ou debilitou o povo cada vez mais da presença de Deus, ou do povo cultuar a Deus. Muito bem, aí o que vai acontecer? Aí, nesse contexto, Amós vai ser usado por Deus para se levantar contra essas injustiças sociais. Por quê? Porque a cúpula lá que estava em cima no reino, quem fazia parte ali do primeiro escalão do rei, os seus assessores e outras pessoas ricas daquela época, uma classe, digamos assim, a classe A, estava lucrando bastante, mas a classe pobre, a classe esquecida, estava realmente passando por grandes necessidades, muitos já passando fome, literalmente passando fome. Nesse contexto, Amós foi levantado por Deus para denunciar essa vida de luxo desta cúpula de Israel, dos reis e seus assessores e da classe mais abastada das nações ou das tribos do norte. Então ele vai se levantar para denunciar tanto a questão da luxúria, desse luxo, como também a questão da idolatria e da depravação moral do povo. A nação de Israel, na época de Jeroboão II ou Jeroboão II, cresceu bastante, mas afastava-se cada vez mais do Senhor, e Deus não concordava com as injustiças sociais que estavam acontecendo. Os ricos mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. Nesse contexto, Amós será levantado para combater
isso que estava, ou para denunciar estes pecados que estavam acontecendo, o pecado do luxo, da idolatria e da depravação moral do povo. E ele de fato vai advertir este povo, inclusive sobre o julgamento deste povo e o cativeiro final, inclusive o cativeiro de Israel, que Israel iria logo à frente, anos depois, poucos anos depois, iria para o cativeiro na Assíria. Bem, nesse contexto ainda, no contexto religioso, lembre-se que havia, além dos cultos aos bezerros de Jeroboão, havia ainda a questão da adoração a Baal, que também estava incorporada, infelizmente, ao culto de Israel. O culto aos deuses cananeus ainda estavam incorporados ao culto, a esses cultos, né? Além do culto dos bezerros, ou aos cultos aos bezerros de tanto o que estava em Dan como estava em Betel, ainda tem essa questão da idolatria pagã, onde se destacava aqui, entre eles, o funesto Deus, que não é Deus coisa nenhuma, chamado Baal. É interessante que a arqueologia, houve uma época em que a Universidade de Harvard fez uma pesquisa, e ali eles foram àquela região, particularmente na região de Samaria, onde estava o Palácio do Rei, e eles descobriram do rei, onde estava o Palácio do Rei em Samaria. Lembre-se que Samaria era a capital do Reino do Norte, e ali estava o Palácio dos reis, né, todos os reis de Israel, quase todos, porque Israel, por um determinado momento, ele não tinha como capital Samaria, depois do rei Onri, quando Onri funda aquela capital e Acabe amplia e constrói aquela capital, particularmente ali passou a Samaria, a capital do norte. Então, muito bem, a Universidade de Harvard mandou alguns arqueólogos e ali eles descobriram, através de escavações, que realmente naquele período, no período do rei Jeroboão II, eles encontraram muitos artigos luxuosos dessa época do rei Jeroboão, o que comprova realmente o livro de Amós, que é um livro verdadeiro e está no cânon, não está por acaso, ele está ali por providência de Deus, este livro do profeta Amós. Muito bem, além disso, você sabe que no culto aos deuses pagãos havia a questão da prostituição ritual, que fazia parte do culto. Então isso era uma degradação para o povo, uma degradação espiritual, moral do povo. Então, nesse contexto, o profeta Amós vai se levantar também para combater essa questão da prostituição ritual que havia neste culto cananeu, que estava ali já impregnado ali no meio do povo de Israel, infelizmente. Então, além disso, havia a questão de bebedices, violência, a sensualidade, a idolatria, isto era algo constante em Israel. Tanto a questão da bebedice, como a questão da violência, a questão da sensualidade exacerbada e a idolatria, o que era muito pior. Foi nesse contexto que Amós foi levantado por Deus. Então a degradação moral degenerou para a injustiça social, em que os ricos exploravam os pobres, tendo como resultado uma nação escravocrata. É isso que vai acontecer. Os ricos sendo mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, mais famintos. Nesse contexto estava o profeta Amós, e ele vai combater, vai ser usado por Deus para denunciar estes pecados da elite de Israel. Muito bem, então os pobres particularmente estavam famintos, estavam ali à míngua, enquanto os ricos estavam enricando cada vez mais. E além disso, nós veremos aqui ao longo do nosso estudo, já adiantando aqui este pano de fundo, é que a própria justiça de Israel estava sendo comprometida. Havia a questão da venda de sentença, não é? Parece que a gente está falando aqui do Brasil, mas na verdade não é Brasil. Havia pessoas ali, os juízes já sendo subornados para favorecer a ou a B. Então isso parece que um retrato do Brasil. Não é? As pessoas compram, infelizmente, estão se comprando aí, não digo todos, mas muita gente compra sentenças e etc. Vou entrar aqui em detalhe. Naquela época, em Israel, já havia isso. Ocorreu esse período negro, né, no reinado de Jeroboão. Isso significa dizer que nem todas as bênçãos materiais, essa prosperidade material, ela traz consigo a bênção espiritual. Não, ao contrário, parece que quanto mais as pessoas se enriquecem, mais esquecem-se de Deus. E foi isso que aconteceu na época do rei Jeroboão II. A nação próspera, a nação ampliando suas fronteiras, crescendo economicamente, crescendo politicamente, já entrando no mercado, no comércio marítimo, não é? Mas a nação estava em degradação espiritual.
juízes, favorecendo, sendo comprados, juízes sendo subornados para que pudesse favorecer aquelas pessoas que certamente tinham algum recurso para comprar estas sentenças. E nisso também havia a questão dos agiotas. Os agiotas, já havia agiota naquela época, exploravam cada vez mais as pessoas quando emprestavam, né? Ou seja, uma forma deles subornarem cada vez mais, ou explorar cada vez mais as suas vítimas. Então praticava-se nessa época de Jeroboão II, nesse contexto em que estava Amós, praticava-se uma religião sincrética, pervertida, isto é, uma religião mesclada, aliás, misturada com o culto cananeu, infelizmente. Bem, na época de Jeroboão II ainda, foi um período de vida ociosa, porque os ricos muitas vezes aproveitavam das suas riquezas para se banquetearem, para beberem bastante, né? Mas esquecia-se do povo. Então o povo estava em lassidão moral, o povo estava na prostituição espiritual, o povo estava se afastando de Deus, cada vez mais confiando nas bênçãos materiais, isto é, elite, e esquecendo-se de fazer uma justiça social com o povo, favorecer os menos favorecidos. Em suma, Israel estava espiritualmente doente. E como sempre acontece com a maioria das sociedades abastadas, as pessoas ficam espiritualmente doentes. Em síntese, a maioria da população estava empobrecida, ocasionada por essas políticas usurpadoras dos direitos humanos, vigentes em Israel no século VII, século VIII a.C. Bem, aqui nós encerramos esse contexto. Vamos falar um pouco sobre a autoria, sobre o autor, sobre o personagem Amós. Depois nós iremos entrar já no livro do profeta Amós. Esta introdução é um pouco extensa, porque faz parte para que possamos entender melhor o livro do profeta Amós. Sobre a autoria, sobre o homem Amós, o que nós podemos já adiantar para os nossos irmãos que estão nos acompanhando? É que ele nasceu em Tecoa, uma aldeia que fica a 10 quilômetros ao sul de Belém. Tecoa, uma aldeia muito pequena, sem tanta expressão, que ficava a 10 quilômetros ao sul de Belém. Este era o local onde nasceu o profeta Amós, Tecoa. O que podemos ainda falar sobre este profeta? Vamos falar ainda sobre ele alguns pontos. Bem, a cidade de Tecoa, já para a aldeia de Tecoa, era uma vila, ou uma aldeia pobre e que mais, apesar de não ter muita riqueza, havia atividade pastoril, ou havia a questão dos pastores, pastoreio de gado, pastoreio de ovelhas. Então essa região era a região de pastoreio na Judéia, ou em Judá, na região de Judá. A população praticamente era uma população, podemos dizer, campesina, o povo vivia da atividade do campo. Esta cidade ainda, Tecoa, ela fica a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 10 quilômetros de Betel. Essa questão aqui geográfica, para que se você tiver um mapa na sua Bíblia, se você tem um mapa ou tem um atlas bíblico, você pode acompanhar e ver a localização da cidade chamada Tecoa. Sobre o profeta Amós, não há indícios que ele frequentou a escola de profetas que estava em Betel, em Gilgal. Ele não frequentou essas escolas, não era filho de profeta. Nós veremos no teor do seu livro que ele mesmo diz que não era profeta. Isso é importante, e nós estudaremos e mostraremos o porquê ele não disse que era profeta. Mas era uma pessoa que, apesar de não ter frequentado a escola de profetas, foi um homem usado por Deus, né? Podemos dizer, era um pastor sem treinamento teológico, mas foi muito usado por Deus, uma pessoa leiga, humilde, porém seminômade, podemos assim entender. Nós veremos que ele em algum momento vai sair da sua região para outra região para colher alguns produtos. No caso dos sicômoros, ele era também colhia sicômoros. Por comissão divina, ele entrou no ministério profético. Então não foi por parentesco. Sua família não é citado aqui o nome de algum familiar seu que foi profeta. Não era alguém que frequentou a escola de profetas, mas foi comissionado por Deus, tendo esta grande missão, este grande ministério profético, que foi denunciar estes pecados de Israel, de outras nações e também de Judá.
particularmente de Israel. Bem, é importante também destacar aqui que ele foi um dos primeiros profetas escritores, ou chamados profetas clássicos. De todos os profetas, foi um dos primeiros. Falamos do profeta Jonas e agora do profeta Amós. Então, foi um dos primeiros profetas escritores, ou chamaram também como profetas clássicos. Importante, merece destaque, é que fragmentos de seu livro foram encontrados ali naquelas cavernas de Qumran. Estão lembrados? Quando foi descoberto em cavernas, grandes parte do livro do profeta, especialmente rolos da época do profeta Isaías, e também havia muitos textos ali, e o livro do profeta Amós também foi ali foram encontrados fragmentos do livro do profeta Amós, do seu livro, nas cavernas de Qumran. Bem, ele não era de Israel, mas era de Judá, e ele foi para Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, e ali em Samaria ele profetizou em Betel. E de lá ele foi expulso. Por que ele foi profetizar em Betel? Porque lá estava o culto, também um dos centros do culto aos bezerros de ouro. Então ele foi ali combater estes pecados, né? Denunciar esses pecados. Foi um profeta que recebeu de Deus, você verá ao longo do estudo, uma série de visões, né? Veremos isso já na terceira parte ou na terceira sessão desse estudo, veremos que foi um profeta que também recebeu uma série de visões dadas por Deus. E ele recebeu uma mensagem referente à iminente destruição e deportação do povo de Israel, conforme eu já disse. Já estou aqui novamente repetindo, porque isso é de fato muito relevante. Ele profetizou, além das denúncias dos pecados do povo, ele ainda denunciou que Israel seria destruído e deportado, Isso é muito importante. Bem, a profecia de Amós é uma palavra contra a opressão e as injustiças sociais. Então, esse profeta, usado por Deus, denunciou não só a opressão dos maiores sobre os menores, como também a questão das injustiças sociais que estavam sendo patrocinadas pela elite de Israel. Muita injustiça social. Amós também ele falará em nome do Senhor como um leão, né? Ele mostra que Deus é como aquele que está rugindo contra as injustiças sociais. Então nós veremos daqui a pouco alguns versículos, ele fala essa questão de rugir, ou seja, Deus estava clamando, Deus estava combatendo, Deus não estava gostando dessa situação espiritual de Israel. Por quê? Porque Deus estava contra as injustiças sociais que estavam ocorrendo em Israel. Bem, foi um homem, além de profeta, ele foi um trabalhador, um homem do campo, ou seja, de vida campesina. Ele trabalhou como cultivador de sicômoros, né? E sicômoros, alguns dizem, fazia parte de uma das famílias dos figos, da figueira, isto é, de figo, um coletor ou um cultivador de figos. Era um trabalhador sazonal, isto é, tinha época que ele trabalhava na questão de recolher. A sua profissão principal, ele era um pastor. E essa palavra pastor tanto pode ser entendido como pastor de animais maiores, como de bois, como também pastores de animais menores, como ovelhas. Mas ele também tinha a sua atividade sazonal. Qual era? Na época da colheita dos figos, ele particularmente deveria ir àquela região ali mais de Efraim, que era a região mais fértil, e é provável que ele tenha ido para essa região, ou seja, teve uma vida seminômade quando precisava coletar estes figos. Bem, nós veremos que, já adiantando, foi um profeta perseguido, ele foi inclusive acusado de conspiração contra Jeroboão II e ameaçado pelo sumo sacerdote de Betel, não era sacerdote de Deus, mas um dos sacerdotes do culto aos bezerros de ouro ali, colocado por Jeroboão II, e que passou por todos os reis de Israel. Então ele vai ser um homem usado por Deus, vai ser acusado de conspiração e perseguido, perseguido e ameaçado por Amazias, que era sumo sacerdote em Betel. Bem, ele profetizou em Israel, tanto na parte norte e sul de Israel, como vai profetizar também para as tribos do sul, particularmente para a tribo de Judá e para a tribo de Benjamim. Ele incluiu também nessa sua denúncia dos pecados daquela época, também denúncias contra as nações, que recusavam adorar a Deus de maneira correta. Veremos que
há um grande teor de suas profecias que são contra as nações. Ele vai profetizar contra as nações que não levam o culto a Deus de forma correta, de forma séria, de forma responsável. Nós veremos depois, ao longo do estudo, que após ele ter cumprido a sua missão, ou seja, fazer essas denúncias, entregar a mensagem de Deus, ele vai retornar para Judá, para a sua terra. Então, Amós, de fato, será um canal da mensagem de Deus para o povo de Israel. Bem, meus amados, após essa exposição um pouco demorada, porém essencial, nós vamos adentrar agora no livro do profeta Amós. Tá? Então, um profeta que vai denunciar o pecado do povo de forma franca, né? Ele não vai temer dar o recado de Deus, vai ser muito clara a sua mensagem, de juízo, inclusive, para as nações vizinhas de Israel, inclusive. Vamos à nossa videoaula número 89? Muito bem, a nossa videoaula número 89 tem como tema a profecia de Amós, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então veja o que diz o versículo 1. Observe, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Já falamos sobre Tecoa, já mostramos a localização de Tecoa. O texto aqui nos mostra que ele estava entre os pastores, isto é, era um homem de vida campesina. A sua atividade laboral era trabalhar pastoreando, pode ser ovelhas, como também pode ter sido animais maiores, boi, vacas, etc. E o texto diz assim: o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então vamos explicar aqui com mais calma, certo? Vamos lá. O texto diz, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Quanto a isso, você já entendeu, ele era um pastor, o lugar da sua morada era em Tecoa. E o texto mostra aqui o que ele viu a respeito. Entenda como ele viu, como que ele recebeu do Senhor. Aquilo que lógico, ele viu as injustiças, o que estava acontecendo, o pecado de Israel, essa questão dessa depravação moral, a questão das injustiças sociais que estavam acontecendo, essa questão da ampliação das fronteiras de Israel, isto é, então parecia uma prosperidade abençoada, mas de fato não era abençoada. Por quê? Porque o povo estava mergulhado, principalmente a elite de Israel, não estava preocupada com os destinos dos mais pobres ou dos menos favorecidos. Então o texto diz o que ele viu a respeito de Israel. Então, particularmente, ele vai ser um profeta usado para ir pregar em Israel, ou ir, pelo menos, denunciar os pecados em Israel. Ele saiu de Judá, atravessou ali a terreno de Benjamim, a tribo de Benjamim, e chegou até Samaria. Ele foi na direção da capital do Reino do Norte. Era ali que estava o rei Jeroboão II. E ali ele vai denunciar os pecados desta nação do norte. Então o texto diz, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. E ele usa como referência aqui, para mostrar que Uzias, na época dessa sua profecia, quem era o rei na época em Judá, era o rei Uzias. E ele faz alusão a Uzias. E demais, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, entenda aqui como Jeroboão II, que foi rei ali, o 14º rei de Israel, foi Jeroboão II, que reinou do ano 793 ao ano 753 a.C. Então o texto vai nos mostrar, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aí ele cita aqui, 2 anos antes do terremoto. 2 anos antes do terremoto. Alguns estudiosos chegam concordam, alguns exegetas, que de fato aqui, essa menção antes do terremoto, é de difícil precisão, a questão de dar uma data do momento em que ocorreu, da data em que ocorreu este terremoto. Mas alguns chegam a sugerir que ocorreu este terremoto no ano 760 a.C. Nós vamos ler aqui na Bíblia de Jerusalém sobre há uma definição aqui muito importante sobre essa questão do terremoto, que é mencionado no versículo 1. Vamos ler aqui que eu achei muito interessante a nota de rodapé dessa Bíblia de Jerusalém. Então o que ele fala? Ele diz o seguinte aqui. Vamos ler o nosso texto. Vamos ler.
O texto que está em Zacarias capítulo 14, versículo 5. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Vamos à leitura desse texto. Zacarias 14, verso 5. Perdão, isso aqui é outra referência. Vamos ler esse Zacarias 14, verso 5? Muito importante. Vou ler aqui na NVI, depois nós vamos ler esse outro texto que eu mencionei para os irmãos. O texto diz assim, Zacarias 14, 5, ele vai fazer referência a este terremoto também. Você sabe que Zacarias foi um profeta, um dos últimos profetas, anterior a Malaquias, e este profeta profetizou após o período do cativeiro, isto é, após o povo retornar do cativeiro de Judá. Então no capítulo 14, diz assim, vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois eles se estenderão até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Observe que ele também mencionou este mesmo terremoto que Amós profetizou no seu livro, no capítulo 1, versículo 1. O profeta Zacarias, ele também profetizou aqui, fez alusão, inclusive à época do rei Uzias, quando ocorreu este terremoto. Muito interessante esse texto aqui. Agora vamos para o livro do profeta Amós, que eu quero ler para os nossos irmãos que estamos acompanhando, o que diz aqui. Este mesmo versículo. Então, Amós capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim. Já lemos na Almeida Corrigida, que foi essa Bíblia que nós estamos acompanhando. O texto diz assim. O texto diz, palavra de Amós, um dos pastores de Tecoa, o que ele viu contra Israel nos dias de Osias, aqui ele fala Osias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aí na nota de rodapé, ele diz assim, esse terremoto é talvez atestado pelas escavações arqueológicas de Hazor, ou de Azor, na Galiléia superior. Deve ser situado nos meados do século 8 a.C. De acordo com Zacarias 14, verso 5, que nós acabamos de ler, em consequência desse sismo, os vales foram destruídos. Não se trata apenas de uma simples nota cronológica. Os editores do livro responsáveis por esta notícia viram nele, sem dúvida, uma manifestação divina confirmando a mensagem de Amós. Então, esta é a explicação da Bíblia de Jerusalém sobre essa questão do terremoto. Mas sobre isso não precisa muito se preocupar, apenas o profeta Amós fez citação a este terremoto. E o versículo 2, aí ele vai mostrar aqui o severo julgamento de Deus. O versículo 2 diz assim, e disse o Senhor, bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Vamos explicar isso aqui. O profeta Amós, ele começa mostrando aqui que Deus estava indignado. E ele mostra que esta ira de Deus está aqui como uma espécie de voz de um leão. Ele diz assim, ó, e disse, o Senhor bramará de Sião. Por que Sião? Sião, você sabe que o Sião era o monte onde estava o templo de Salomão. O templo de Salomão foi construído em cima do monte Sião, que estava em Jerusalém. Então, a partir deste ponto, o texto vai nos mostrar, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Por quê? Porque o templo do Senhor estava onde? Estava em Israel ou estava em Jerusalém? Estava em Jerusalém. Então, a partir de Judá, a partir de Jerusalém, Deus estava indignado e iria bramar. O texto diz aqui, bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz. E o texto vai dizer, nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. O que o autor, o que o profeta está dizendo, é que Deus iria trazer juízo sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá. Quando ele menciona aqui que o Senhor dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo, significa o quê? Que Deus iria mandar uma seca, que era um dos castigos para o povo. Se o povo não obedecesse a Deus, o povo seria castigado também com a seca e com a fome posteriormente. Então, esse texto, esse versículo primeiro aqui, quando ele menciona e nas habitações dos pastores haverá pranto, por quê? Porque os pastores
tinha suas ovelhas, tinha seus animais, tinha suas vacas, seus bois, e eles precisam de quê? Precisavam de alimentos no campo. Mas o texto vai nos mostrar aqui que haverá pranto dos pastores. Por quê? Certamente porque veriam seus animais morrerem pela fome, pela sede. Por quê? Porque o texto inclusive mostra que o próprio Carmelo, que era um local onde havia, era uma terra fértil, no Monte Carmelo havia uma área, era uma área muito fértil, o próprio Carmelo teria a sua área ali, a sua vegetação secada, ou seja, destruída pela seca. Então o texto mostra aqui que o profeta Amós já inicia a sua profecia mostrando que Deus bramará como um leão a partir de Judá, ou a partir de Sião e de Jerusalém, dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, isto é, ele estava dizendo que Deus, como castigo, como juízo, devido a Israel está crescendo tanto, mas havendo injustiças sociais, o povo que estava na primeira classe da sociedade, pessoas mais abastadas, estavam ali se deliciando com os prazeres da vida, com a prostituição, com as bebidas, com os banquetes, e esquecendo-se dos pobres. Então, o profeta está dizendo ali, está mostrando que secarão as pastagens dos pastores por todo o Carmelo, inclusive. Então ele estava dizendo, o profeta Amós estava dizendo que Deus iria castigar o povo de Israel com seca também. Bem, meus amados, o nosso estudo, conforme nós já falamos aqui, apenas 2 versículos hoje, capítulo 1 de Amós, versículo 1 e 2. Passamos um certo tempo falando dessa questão do pano de fundo, do contexto histórico, político, social, econômico, para mostrar em que situação o profeta Amós veio profetizar, para que você entenda a partir daqui que realmente ele vai ser muito usado por Deus para combater o que estava acontecendo com Israel, particularmente com a questão do povo, o povo se desvirtuando do verdadeiro culto a Deus. A nação estava prosperando, estava inserida já no comércio marítimo e em outros comércios, mas esta aparente felicidade não trouxe justiça social para o povo. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nesse contexto, Deus levantará o profeta, ou levantou, né, no passado, claro, o profeta Amós. E aqui nós vamos ficar, e certamente o que nós podemos contextualizar hoje aqui para a nossa nação brasileira, nós como brasileiros, é que, será que tem ocorrido injustiças sociais no nosso país? Com certeza está ocorrendo muitas injustiças sociais. E nós, como cristãos, o que é que nós estamos fazendo para diminuir ou para minorar essa situação? Será que nós estamos concordando com isso, ou nós estamos protestando de fato? Ou será que a igreja só foi chamada somente nesse intuito, pregar o evangelho, mas não combater as injustiças sociais? Eu acho que a igreja, sim, o nosso papel preponderante como cristãos é nós combatermos, é nós pregarmos o evangelho, mas não podemos fechar os olhos e nem podemos ficar omissos a levantar nossa voz e dizer que o Brasil, particularmente a nossa política brasileira, está mergulhada nisso. Tantas falcatruas, tantos desvios de dinheiro público. Isso, o que está ocorrendo? Injustiça social, porque os pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Então, cadê as políticas sociais? Cadê a assistência melhor para as pessoas ir ao médico, nos hospitais? Não é? Falta remédio, falta médico, falta especialista, mas o povo está empobrecendo cada vez mais. Esta aparente alegria no período de carnaval das pessoas, mas estão comemorando o quê? Isso só me faz ver o seguinte, é que o povo parece que está anestesiado. O pecado tem afastado as pessoas de Deus. Estão sofrendo, os pobres cada vez mais pobres, as injustiças sociais estão campeando aí a nossa nação, e o povo está pulando e se divertindo em seus carnavais e não estão nem aí para Deus e para combater essa injustiça. Que Deus possa nos ajudar e que Deus possa, através da sua vida, meu irmão, fazer a diferença em nossa nação. Que Deus lhe abençoe. Eu quero lhe convidar para que você assista a nossa videoaula número 90, que tem como título O Juízo de Deus sobre os Vizinhos de Israel. E ali vamos estudar o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Então vamos estudar a partir do capítulo 1, verso 3. Nessa videoaula número 89, nós estudamos apenas 2 versículos, capítulo 1
versículos 1 e 2. E na próxima videoaula eu quero lhe convidar para você assistir o capítulo 1, a partir do versículo 3, até o capítulo 2, verso 3 também. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.